todos. Mais uma vez aqui nos encontramos para darmos prosseguimento a esse nosso estudo. Um estudo assim bem aprofundado, ou mais aprofundado que nós temos condições de fazer, sobre a doutrina espírita. Um estudo sobre essa ciência nova, essa filosofia nova, essa religião nova. Porque 160 anos, um pouco mais de 160 anos, é considerada nova em termos de humanidade, em termos de algo que chegou com tanto afinco. Vamos então ao nosso estudo. Como falamos, nós estamos acompanhando, estamos nos orientando por essa apostila da Federação Espírita Brasileira, essa apostila que foi revisada, que foi atualizada com novas linguagens, e nós estamos assim procurando extrair o que o que fica assim de uma forma fácil da gente poder passar para quem quiser, para quem quer realmente aprender a doutrina. E vamos procurar, assim, falar de uma forma mais simples possível, mas estamos vindo desde o início. Então, é um trabalho para quem quer realmente compreender a doutrina espírita e fazer a sua própria análise. Que para a gente falar de alguma coisa, a gente tem que compreender esse alguma coisa. Infelizmente, não é o que acontece na grande massa. Muita gente fala mal do espiritismo, mas sem conhecer o espiritismo. Fala mal do catolicismo, sem conhecer o catolicismo. Fala mal das religiões evangélicas, ditas como evangélicas, protestantes, sem conhecer. Então, o espiritismo é essa doutrina que não se presta a falar mal dessa ou daquela religião. Então, o que nós estamos fazendo aqui é falar da doutrina espírita. Vamos lá, então, vamos dar continuidade, então. Nós estamos, então, trabalhando, nesse momento, os fenômenos mediúnicos que antecederam a codificação. Inclusive, na semana passada, no último programa, eu me referi ao 12º programa, e falei isso mais de uma vez. Na realidade, esse é o 12º programa, aquele que eu me referi ao 12º, na realidade, é o 11º. Então, nesses 11 programas que se passaram, mais esse, você indo lá no nosso YouTube, você tem essa sequência. A gente deu alguns programas, demos um en passant geral, e depois nós viemos dando o acontecimento, como foi acontecendo, e nós estamos agora tratando dos fenômenos mediúnicos que antecederam a codificação. E aí, falando de Hardesville, e agora nós vamos entrar nas mesas girantes, mas um é consequência do outro. Então, a gente está falando agora, nós vamos falar agora dessa vinda, então, da América, que é onde aconteceu a família Fox, chegando, então, na Europa. Especificamente, não chegou só na Europa, a coisa foi uma explosão, a gente vai ver hoje, nesse nosso programa, que a coisa aconteceu assim, com uma explosão de acontecimentos em vários locais. Mas nós vamos nos especificar a Europa, onde realmente tudo, onde Kardec encarnou. E aí nós vamos pegar esse historiador, Pedro Franco Barbosa, que ele sintetizou, ele, estudou bastante o assunto, pegou tudo que pôde e colocou nesse livro, Espiritismo Básico, onde ele coloca para a gente algumas coisas que é importante a gente compreender essa doutrina, porque ele fala que os acontecimentos a partir daquele primeiro diálogo, daquela sexta-feira, do dia 31 de março de 1848, lá na casa dos Fox, lá naquela cidadezinha de Hardesville, que este acontecimento, ele empolgou a população do vilarejo, mas não só do vilarejo,
né? Isso resultou na formação de núcleos de estudo do espiritismo moderno. Só que, é claro, não se falava em espiritismo, ou seja, aquilo ali trouxe, né, quando Pedro Franco, então, ele coloca isso, então ele vê que o que ele, naquele momento, ele estava fazendo é porque realmente veio de lá. Então, assim, não foi que lá, em 1848, né, existia um estudo sobre espiritismo, mas sobre o espiritualismo, uma mudança de forma de pensar no espiritualismo que estava, então, acontecendo, né, a essa mudança de forma. E a gente vai ver, então, essa diferença de espiritualismo para espiritismo. E ele coloca que o acontecimento lá de Rabesville repercutiria na Europa toda. E com isso, despertando as consciências e ao lado dos fenômenos das mesas girantes, que nós também estamos comentando, né? Já no último programa falamos um pouco sobre isso, começa então a preparar o advento do Espiritismo. Eu falei que depois a gente vai falar, vamos falar uma diferença do espiritualismo para o espiritismo, ou espiritista, que é como nós nos consideramos, nós, os adeptos da doutrina espírita. Os adeptos da doutrina espírita, os espiritualistas espiritistas, são espiritualistas. Porque espiritualistas são todos aqueles que acreditam em ter algo além da matéria, além do nosso corpo, existe alguma outra coisa. Mas não significa que todo espiritualista são espíritas. Então, essa é uma pequena diferença rápida para a gente poder entender. Quando a gente vai falar, então, das mesas girantes, tem um autor também, que é Ezeu Van Tuyl, que se dedicou muito a esse conhecimento, a falar sobre isso. Ele tem um livro chamado As Mesas Girantes do Espiritismo, que vai exatamente tratar desse assunto. E aí ele dá essa equação para a gente, que diz que em Paris, em 1853, né, a coisa aconteceu em 1948, então a gente vai falar que 7 anos após, ele vai falar que em Paris, já na Europa, que a coisa explodiu de tal maneira que as mesas girantes eram recreação. Tipo, vamos jogar um dominó? Vamos ali sentar para jogar um dominó, para jogar um gamão, vamos ali sentar para brincar, né, para nos distrairmos com as mesas girantes, o que acontecia muito, porque esse fenômeno estava em todo local. Então, a espiritualidade permitiu que isso acontecesse de uma forma assim, não desordenada, mas em todos os locais. Passou a ser um passatempo para chamar atenção. A ideia era essa, chamar atenção para algo diferente. Só que as pessoas iriam lá como uma diversão, né? Você, mesmo sem entender o que estava acontecendo, mas era só para, né, brincar com aquilo ali, uma coisa que não se explicava, não tinha como eles explicar, né? Ninguém tinha assim essa ideia, né? Às vezes surgia um ou outro ali tentando explicar alguma coisa, falar, mas eles não conseguiam ter nada lógico, né? E aí desprezava isso aí, continuava deixando aquilo como se fosse só mesmo um algo de brincadeira. Os espíritos, eles aproveitando-se dessa gama, né, dessa onda de curiosidade que as pessoas então ficavam ali um tentando entender, outros simplesmente aproveitando. Então, esse movimento, que foi uma coisa muito intensa, na realidade, tudo isso era uma coisa abençoada, era uma coisa que vinha da espiritualidade, para despertar mesmo, para despertar vagarosamente que existia alguma coisa além disso. Veio mostrar que tinha uma realidade ali, além da vida, tinha uma realidade. Mas até então as pessoas não viam como aquilo ali. Mas a gente já entende, né? A gente hoje, no século XXI, a gente consegue entender que a espiritualidade preparou tudo isso e já tinha alguém ali com esse objetivo. O objetivo, então, de fazer com que tudo aquilo desse esse grande sentido. A notícia desses fenômenos, que início misterioso, uma coisa que a gente não consegue entender, a gente
a gente leva para o lado do mistério, do imaginário, do milagroso, né? Então, essas notícias que começaram não só lá nos Estados Unidos, mas na América, mas espalhou para todo lugar. E as mesas girantes ficaram popularizadas, qualquer cantinho, qualquer barzinho, qualquer coisa, né? Era moda, ia no salão, era moda. Então, chegar lá, reuniam as pessoas e as mesas, então, faziam aquilo, elas levantavam, e realmente passou a ser uma coisa assim que todo mundo dizia sem ter uma explicação para isso. E aí, Evandro fala, Zeu fala, que essa onda espiritualista, ela que saiu da Europa, saiu da América, foi para a Europa, como um grande terremoto, como uma grande enxurrada de acontecimento, onde os fenômenos de transcomunicação, né, não era instrumental de hoje, mas assim, porque era na mesa, acontecia, ela começou a ser estudada. Porque a ciência, né, a gente viu que lá na Revolução Industrial, a gente viu que na Revolução Francesa, muitos cientistas em busca desse conhecimento, em busca de tentar entender, e aí começou a se procurar, a se entender, e atribuía-se muitas coisas a isso, mas até agora ninguém tinha uma consciência real do que era tudo isso. Então, existia algumas instituições, inclusive a Society of Peace Corps Reserves, que era uma organização que iniciou lá no Reino Unido e depois se expandiu para outros países, também estava lá. E o objetivo dela, né, era a compreensão, buscar entendimento de eventos e habilidades comumente descritas como psíquicas ou paranormais através da promoção, apoio e importantes pesquisas, buscar fazer, buscar entender, buscar tentar examinar para dar uma explicação científica a esses fatos que estavam acontecendo na Europa. E existe e eles buscavam, né, esse conceito da metempsicose. A metempsicose considera-se que é um termo genérico para que se explicasse que a alma, já compreende, se entende-se a alma, né? Que a alma ela pode passar de um corpo para o outro, só que dentro da metempsicose eles acreditam que pode se passar de um corpo no ser vivo ou não. Então, essa crença é diferente da crença, a gente vai ver depois, que é diferente da crença da reencarnação, a gente vai observar isso no futuro. Porque, assim, existem algumas religiões, tipo o hinduísmo, por exemplo, que acredita nisso, né? Que uma alma, né? O espírito que nós chamamos de desencarnados, ele pode, então, ele vir encarnar num corpo de um animal, o que para o espiritismo, isso é algo inaceitável para o espiritismo, né? Eu sempre falo, não estamos aqui julgando outro acredita dessa maneira, mas o espiritismo não. Então, nós não temos a metempsicose como um fato real para nós. Para nós, o espírito está sempre em evolução, ele não está. E sair de um corpo, e ele que habitou o corpo de um humano, vamos colocar assim, e depois ele habitar um corpo de um animal, para nós entendemos isso como regressão. E a gente entende que nós estamos sempre em fase de evolução. O codificador, né, Kardec, a gente vai estudar um pouco sobre ele no próximo programa. E a gente entende que Sócrates e Platão foram assim, os grandes precursores daquela ideia cristã, e a gente considera também da ideia do espiritismo, até porque tem algumas passagens também no início do espiritismo sobre eles. Mas, naquele momento, o que realmente deu aquele início dessa comunicação dos espíritos foi despertado pelo fenômeno das mesas girantes.
que é onde Kardec estava, né? Claro que ele já tinha ouvido falar isso lá de outros locais, mas onde ele estava, exatamente no local, porque como explodiu em vários locais do mundo, ele estava ali. E aí, quando ele faz isso, o fenômeno ele toma assim, um outro aspecto, porque as pancadas, ela, em vez de produzirem sobre paredes, como acontecia lá em Radesville, e sobre assoalho, né, arrastando, ela fazia se ouvir na mesa, em uma mesa, sem nada em volta, sem nada que pudesse, assim, refletir essa coisa. Só precisava de ter pessoas realmente ali juntos para que pudesse exercer e acontecer os ruídos, as batidas. As primeiras manifestações inteligentes, elas se produziam por meio de mesas que se levantavam. É como assim, a mesa se levanta, né? Imagina uma mesa, está com a mesa se levanta, fica em um dos pés, e esse pé, batendo no chão, ele fazia, então, esses movimentos. Número de pancada, dava uma pancada, e aí formava-se, então, o que se chamava o alfabeto, porque aí vinham as letras. E, em princípio, né, como em Radesville, é o sim ou não, respondia como sim ou não. Então, era assim uma coisa fantástica, né? E as pessoas só que usavam isso como brincadeira, né? E faziam perguntas, e faziam uma série de questionamentos, né? Mas a gente tem que entender também que aqueles espíritos que foi dada a permissão para que eles fizessem isso, essa avalanche de acontecimentos, não podemos considerar que eram espíritos altamente elevados, ou seja, a permissão foi dada para que todos, brincalhões, então não dá para você compreender também que aquelas informações, sim ou não, eram informações que se pudesse confiar. Porque o grande objetivo naquele momento não era esse, o grande objetivo naquele momento era de causar realmente esse espanto, de causar realmente essa curiosidade. E a gente entende que a grande maioria não teve essa curiosidade, simplesmente utilizando como brincadeira. E quando a medida foi evoluindo, né, tiveram respostas mais complexas, usando a letra do alfabeto, e aí dava a batida, A, B, C, C, ele dava uma pancada, e foi formando, né, formando palavras e formando frases. Mas imagino que dar um bom dia, senhores, né, era algo que demandava um grande tempo. Mas foi assim, então, que a coisa começou a evoluir. E depois disso começaram não só dessas pancadas, aí pegaram uma caneta, um lápis e amarravam na ponta do objeto e sempre colocava-se a mão e a coisa aí, então, através daquela energia. Depois teve umas cestas, pegava umas cestas, colocava também um lápis, amarrava ali, eu colocava em cima e com a mão, com o toque da mão ali, ela ia se mexendo e formando, e aí começou a escrever. Então, se fizeram várias outras experiências, imagino que teve muitas outras, cada um arrumava um jeitinho lá, de fazer com que essas escritas, né, iam aparecendo no papel, até que se observou que se colocasse o lápis, essa mão que estava induzindo na cesta, que esse lápis ou essa caneta, né, ou esse tinteiro, ela pudesse então escrever até o que a gente chega então, até que a gente chegou hoje. Aí entra outra parte, né? A precisão das respostas. E essa correlação que denotava com as perguntas causava espanto, porque aí as respostas começaram a ser respostas com muita lógica, não era um sim ou não. E como estava acontecendo em vários locais, isso começou a trazer a curiosidade, né? Porque aquele ser, ou aquela entidade, ou aquela coisa que estava dando essas respostas, quando foi interrogado sobre a sua natureza, ele declarou que era um espírito, um gênio. Pô, aí já vem o nome espírito, porque até então não se tinha um nome para se dar a essas coisas. Um espírito é um gênio. E nessa situação, ele fala o nome,
E ele dá várias informações a respeito. E aí a coisa começa a ficar mais interessante. E a gente começa a perceber que existe algo muito importante que a gente tem que assinalar nesse momento. Porque ninguém imaginou que os espíritos, né, como meio de explicar o fenômeno, era uma coisa, como é que vai explicar que espírito? Que as pessoas querem algo palpável. Que esse fenômeno foi o próprio fenômeno que diz isso, que leva para esse lado. Então é ele que se movimenta e começa a passar, então, essas informações. Essas manifestações lá da América, que eram também muito intelectuais, e isso trouxe várias pessoas, né? O juiz John Edmondes, professor James Mapes, um célebre professor, Roberto Harry, e o sábio Robert Dalla Owen, e outros, né? A gente selecionou alguns deles aí, se interessaram por isso, por essas informações, né? Só que o objetivo deles era desmascarar isso. Era mostrar que tudo isso aí nos passava de ilusão. Então, pessoas renomadas, pessoas que tinham um certo grau de comprometimento com a ciência, e eles foram, então, buscar estudar isso, para se aprofundar, né? Mas, em vez deles provarem que aquilo era ilusão, na realidade, eles chegaram a declarar a veracidade dos fatos, porque as respostas eram muito lúcidas, muito reais. E com isso aumentou ainda mais o interesse por essas manifestações mediúnicas, essas mensagens vindas do além. Então a gente observa que o espiritismo ele chega nesse momento. A gente observa que a partir daí o campo está aberto. Que a partir daí a espiritualidade alcançou essa fase. Buscou a curiosidade, trouxe as informações, colocou pessoas renomadas buscando, tentando dizer que aquilo tudo estava errado. Então, a partir daí, a gente começa a observar que a espiritualidade, então, alcançou o seu grande objetivo. Deu o grande boom, trouxe para a humanidade uma situação nova, um momento novo. Já tinha alguém, ou já tinha alguns espíritos que já encarnaram anteriormente, tudo planejado, né? Tem esse planejamento importante. Para aquele momento, já estavam encarnados ali na Europa espíritos com capacidade desse entendimento, capacidade de analisar tudo isso, que, é claro, já vieram da espiritualidade com missões importantíssimas, e colocou pessoas renomadas para lutar contra, né? Para tentar mostrar que aquilo tudo era negativo, e não conseguem dar essa grande explicação. Então a gente entende que a chegada do espiritismo ela acontece de forma muito ordenada. Desde que Jesus, há quase 2000 anos atrás, informa que Deus mandaria um outro para que ficasse conosco, mandaria um outro Consolador, além de Jesus, para que ficasse conosco para sempre. Então a coisa já estava muito programada. Então os espíritos que vêm encarnando antes, os espíritos que
que encarna nessa época, nesse momento está com determinada idade, já encarna nessa família que tem condições de aprendizado, de entendimento, então tudo está perfeito. Assim como nós entendemos que hoje tudo está dentro do desígnio de Deus. Essa compreensão faz com que nós entendamos o Espiritismo, faz com que nós entendamos a bondade de Deus, faz com que nós entendamos que nós precisamos manter essa nossa fé e trabalhar com afinco. Vamos ficar por aqui. Nosso próximo encontro, nós vamos dar continuidade a esses adventos, e no próximo encontro eu quero falar sobre esse ser que encarnou aqui, que já está ali prontinho, preparado para dar prosseguimento à chegada e à vinda desse Espiritismo. Que a paz de Deus esteja presente em todos os corações, não esquecendo de qualquer dúvida, vá lá no Telegram, o SEAV, um farol para o mundo de regeneração, faça suas perguntas e nós responderemos na medida do possível, responderemos dentro dos ensinamentos da doutrina espírita. Que a paz de Deus esteja com todos.